O meu sonho é olhar para uma placa e conhecer todos os componentes só olhando para ela. Será que isso é possível? Essa é a pergunta que muitos me fazem. Eu sei que de repente pode ser a tua dúvida. Se a tua dúvida é essa, você não sabe olhar para a placa e saber o que é um capacitor, o que é um resistor, o que é uma bobina, vem comigo nesse vídeo que eu vou lhe falar coisas legais e de repente vai tirar sua dúvida. Fala galera, beleza? Aqui é o Cristiano, diretamente da Infocel JK e vamos logo para o que interessa. Eu tô com a placa aqui na bancada e vamos começar pelo capacitor, aquele cara que dá pix pra gente, ó. Olha aqui esse setor. Se você não sabe o que é um capacitor, cara, vamos direto aqui sem enrolação. São esses marrons, são capacitores. Ó, tem grande, tem médios, vai ter alguns pequenos, ó, esse aqui pequenininho, um capacitor. E vai ter esses diferentes. São capacitores? Não. Esses são bobinas, tá? São indutores que estão fazendo filtragem no setor de imagem. Isso aqui é um conversor de imagem, temos 3 bobinas e os capacitores para estabilizar a malha. O que ele faz? Vai estabilizar essa malha, vai tirar o ripple, vai deixar ela sem ruído, vai deixar ela estável, tá? E vai ficar sempre mantendo ela linear, para não ter variação, porque o setor não pode variar. Então são capacitores. Você vai encontrar capacitores em diversos setores da placa. Ó, em volta dos processadores, memória, vai ter capacitor e eles vão ficar nas entradas e nas saídas dos circuitos, estabilizando entrada, estabilizando saída. Então, capacitor é muito simples de localizar. Ó, capacitor, capacitor. Esse aqui não são capacitores, eu vou falar depois. Ó, capacitor, capacitor. Ó, 2 capacitores aqui agarradinho, mais capacitor, outro. Isso são capacitores. Então é muito fácil para encontrar um capacitor somente olhando para a placa. Agora o próximo componente eu vou falar da bobina. A bobina também é um componente muito importante e tem uma variação de encapsulamento. Mas eu vou falar depois de você descer lá embaixo, lá no primeiro andar, deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário se esse conteúdo de eletrônica é um conteúdo que você gosta, que lhe ajuda, você que está começando principalmente. E também uma proposta, quer aprender um pouco mais sobre a profissão? Eu vou lançar um curso de placa-fita aqui na bancada, 100% bancada, agora já é 10, ó, tem um grupo VIP, entra lá e fica lá esperando lá, valeu? Que a gente vai colocar informações para a galera. Então vamos voltar. Bobina, como seria o papel da bobina? Tá? Vai ter em diversos setores, por exemplo, no conversor de imagem, 3 bobinas, essas bobinas vão ser chaveadores, tá? Elas vão oscilar com a frequência que é estipulada pelo circuito e vai gerar tensões mais altas. Vai entrar 4.2, ou a tensão da bateria, e vai gerar tensões de 7 volts, 4 volts, tensões negativas. Então vai ter essas bobinas, bobinas com esse corpo. E bobinas menores. Então isso é uma bobina, isso aqui é uma bobina, isso aqui também é uma bobina. Qual a diferença? É só o seu encapsulamento, o seu corpo e a sua função. Essa atua chaveando e essa filtrando. Então vamos ter outras bobinas também, ó. Essa bobina, tá? Próximo do nosso IFPMIC, é uma bobina de carga. Essa é uma outra bobina também, ó, na entrada dos 5 volts. Então bobina é muito fácil. Tá com dúvida? Esquema elétrico e você vai tirar a sua dúvida, tá? Sobre o que é... Aqui, ó, temos as bobinas também azulzinhas, ó, no setor de radiofrequência. São bobinas também. Pois não? A minha esposa falou uma dúvida que ela recebeu sobre tamanho, se eu posso mudar uma bobina grande para uma menor. Você pode até mudar, vamos falar aqui, tá? Para você aqui, olho no olho, né? De repente, assim você presta atenção, né, cara? Sai do TikTok, pô, presta atenção aqui. Uma bobina grande, uma pequena, qual é a diferença? A diferença de início é o tamanho, mas você vai ter que levar em consideração a sua indutância e a sua corrente de trabalho, porque toda bobina vai trabalhar com corrente de trabalho e a sua indutância. Indutância igual, corrente igual ou maior. Se for com a mesma característica, você pode colocar. Pode ser tamanho diferente dependendo do projeto. Se for uma placa menor, às vezes vai ser utilizado componentes menores, de corpo menor, para poder se compactar e conseguir soldar na placa, tá ok? Essa mesma regra nós vamos utilizar para o capacitor, só que capacitor vai ter capacitância e tensão de trabalho. Bobina tem corrente, capacitor tem tensão de trabalho. Capacitor, capacitância igual, tensão igual ou maior do que a malha. Bobina, corrente igual ou maior. E a indutância a mesma. Capacitor, capacitância, bobina, indutância.
Valeu? Eu acho que a bobina ajudou, né? Se encaixar, beleza, mas respeitando os valores ali que eu falei agora. Então vamos lá, agora resistência, hein? Resistência também é muito simples. Você vai olhar de cima para baixo, vai encontrar uns bem pequenininhos, ó, esses pretinhos, ó. Eles são pretinhos em cima. Eu vou ajudar, tá com um macete bem fácil de saber o que é resistor. Ó, pretinho. E aqui parece que bateu aí, ó, uns carros na Avenida Expressa aí, ó, tudo zoado, hein? Componente para tudo quanto é lado. Vamos olhar aqui, ó, são resistores também, ó. São resistores. E agora, qual será o jeito mais fácil de localizar esse resistor e ter certeza? Olhando de cima para baixo, encontrando seu corpo pretinho, e você vai virar, ó, a placa de lado. Virando de lado, você vai olhar a parte de baixo. Se embaixo for branquinho e em cima for pretinho, é um resistor, porque ele tem um esmalte na parte de cima preto e o seu corpo é branco. Então são resistências. Essas resistências é a mesma ideia, tá, de substituição. Se ela for maior ou menor, mas cumprir com a mesma projeção, a sua resistência em ohms, a sua tolerância para mais e para menos, pode utilizar, tá ok? Não pode tirar um resistor de 1K e meter um fio ali, né, cara? Senão, para que o cara ia botar 1000 resistências, se você vai meter 0 resistência, tacar naquele fiozão, que o aparelho liga e depois apaga e já era, o pixel vai embora. É igual o passarinho quando foge da gaiola, né? Agarrou o pixel, acendeu, passou 2 minutinhos, esquentou, pifou. É porque esse componente tem o seu papel de impor uma barreira para opor a passagem da corrente, para dividir tensão, dividir corrente, então tem que ter o componente ali. Tá ok, galera? Então vamos lá, resistor muito fácil. Agora diodo também é bem fácil. Vamos voltar aqui para o microscópio, eu esquecendo dele, ó. Como é que eu vou mostrar? Vamos lá, diodo. Diodo é bem simples, eu vou mostrar alguns modelos de diodo. Ó, tem esse diodo, aqui é um diodo, esse aqui é um diodão, um diodinho, né? Um diodo médio. Aqui é um outro diodo, temos um outro diodo. Diodo é fácil. E vai ter os diodos maiores, que são os diodos Zener. Tá? Esses menores, na grande maioria, são diodos de comutação rápida. Por exemplo, esse aqui, ó, são bidirecionais. Ó, diodo. Fica próximo a setores de botão, malhas de dados, tem desses diodos. E vai ter alguns maiores, que são os Zener. Esses Zener são diodos de proteção e de regulagem de tensão, tá? São reguladores e vão proteger. Aqui, ó, um diodo Zener, fica inversamente polarizado. Vamos buscar mais um diodo aqui em uma outra placa. Tipo, aqui é ao contrário? É, fica ao contrário. Positivo no negativo e negativo no positivo. Pegando esse gancho aí da patroa, que ela falou se fica ao contrário, eu vou dar uma dica agora para vocês legal, tá? Quem ficou até aqui vai aproveitar essa dica. Deixa eu ver se tem um outro diodo só para finalizar essa explicação. Cadê você, meu filho? Apareça! O diodo meteu aqui, outro diodo. Ó. Esse diodo, ele está no setor de backlight. Ele é um diodo Schottky, tá? Esse fica diretamente polarizado, não fica invertido, tá? Fica positivo no positivo, negativo no negativo. Aqui, no sentido da malha. Não negativo do terra, tá? Positivo e negativo diferente. Aqui é um drive de backlight, bobina de colapso, diodo de barreira e capacitor acumulador. Olha como é legal em conhecer a placa, cara. Viu como é que eu falei? Fiquei até emocionado. Então vamos lá. O que você pode levar em consideração? Capacitor pode soldar de qualquer lado. Bobina de qualquer lado, se ela não tiver marcação. Resistor de qualquer lado. Se for um termistor de qualquer lado. Diodo, tem que respeitar a polaridade que ele foi soldado, tá? Se é um diodo de backlight, ele está polarizado diretamente, não pode inverter ele. Se for um diodo Zener, não pode colocar também diferente do que veio soldado na placa, tá? Porque senão você vai inverter a polaridade e vai conduzir no sentido errado. Então, você pode soldar capacitor de qualquer jeito, resistor de qualquer jeito, termistor de qualquer jeito, bobina de qualquer maneira, se ela não tiver marcação, se ela tiver uma bolinha indicando, aí você solda de acordo com a indicação que está em cima dela, tá ok? Agora, para finalizar, para não ficar muito longo o vídeo, vou falar sobre um outro componente que é muito comum, que são os reguladores LDO. E outros vídeos eu vou falando de outros componentes. Valeu, galerinha? O que seria o papel do regulador LDO? Vou falar aqui logo de cara para vocês entenderem. O nosso Power Manager vai ter um bloco de VREGs. VREG seria voltagem regulada, ou seja, tensão regulada. Tensão, a unidade de medida é volts, então vai vir as VREGs, que vai vir do inglês, tá? Nossa tradução para aqui para o português, ela vem como VREG.
E o nosso circuito nem sempre ele vai conseguir gerar tantas regulagens e não vai ter espaço para tantas habilitações vinda do processador. Então vai ter reguladores externos, geralmente setores de câmera, setores de touchscreen, vai ter esses reguladores externos trabalhando, auxiliando na ativação de setores que são secundários. Por exemplo, você clicou na câmera, vai vir uma habilitação do processador para esse regulador, ele vai pegar uma tensão alta e vai regular para uma tensão menor. LDO significa Linear Dropout, é um regulador de alta tensão para baixa tensão, ou de uma tensão mais alta para uma mais baixa. Então, para finalizar a explicação, vamos mostrar quem é esse camarada aí. Geralmente, ó, aqui, ó, 3, ó, bonitinho, igual as 3 Maria, 3 reguladores. Tá aí, 3 reguladores. Nesse setor vai ter 4 terminais, que seria... Oi? Os filtros, já falo já dos filtros. Vai ter 4 terminais. Um vai ser a entrada de alimentação, um vai ser a saída, outro vai ser terra e outro vai ser a ativação vinda do processador. Aí vai ter capacitores na entrada e na saída, tá? Tem alguns resistores que são reguladores. Aqui vamos ver se tem outro regulador para cá. Aqui, ó, um outro regulador. Esse regulador é do flash. Flash não, do sensor de proximidade. Aqui já virou Pixel, ó, Brasil, já era. Aqui está o regulador do nosso sensor de proximidade. Então o regulador é muito fácil de identificar. Aí minha esposa falou, e os filtros? Eu não ia falar não, mas já que a patroa pediu, vamos atender o pedido para que vocês entendam também o que é um filtro. Ó, o filtro geralmente vai ter em malhas de câmera e malhas de imagem, filtros MIP. Deixa eu ver se eu pego um aqui para mostrar para vocês. Agora a placa, como ela está ficando menor, está acontecendo de ter bastante switch de malha MIP, tá? Então não está vindo com filtro, está vindo com switch MIP. Mas aqui, ó, um filtro. Esse filtro MIP, ele vai estar no barramento. Até fiquei seco de tanto falar. Beber uma aguinha aqui para facilitar. Ele está nesse barramento de imagem MIP. E esse barramento ele é utilizado para imagem, tá? Referente a protocolo digital de imagem, tanto na câmera como no display. Até porque a imagem da câmera ela se projeta no display. Então vai ter esse filtro nesses dois setores. E vai ter também em setores de dados das malhas do conector USB. Vai ter dados positivo e negativo, vai ter um filtro MIP também atuando. Aliás, um filtro atuando nesse protocolo de dados, tá? Então, MIP é uma interface da indústria móvel, então é uma empresa, uma reunião de empresas que juntaram-se para construir um protocolo que seja utilizado para todo mundo ter benefício. Então, vai ter telefones, televisores, câmeras, o que projeta imagem vai ter barramentos MIP. Aí vai ter esses filtros, que pode vir com esse formato ou pode ser apenas resistores, tá? Pode ser que você trabalhe em um aparelho que você não encontre esse filtro MIP. É muito comum hoje em dia você encontrar um switch MIP, que é um circuito integrado, fazendo a separação de uma comunicação MIP e dividindo em várias outras, tá? Porque são várias câmeras, então está sendo utilizado esse circuito para chavear um switch. E pode ser que você encontre resistores também, tá? Resistores ligados em paralelo, um do lado do outro ali, fazendo essa filtragem do barramento MIP. Vai ter aparelhos que você vai trocar o filtro por outro, aliás, vou colocar um jump funcione, vai ter os que não funcionam. Por quê? Porque tem que ter uma filtragem para esse protocolo, que só dá para ver no osciloscópio, para ele ser entregue de maneira correta para a CPU. Tem uma comunicação entre os dois setores, que vai ser dados 0, dados 1, dados 2, dados 3, clock e data. Se tiver alguma interferência nesse barramento, pode ser que o bloco, né, referente a essa comunicação não compreenda e não tenha uma imagem legal, ou não apareça a imagem, fique apagado, fique com chuvisco. Então é muito importante esse barramento MIP, tá? Referente à imagem de câmera e do display. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Você que chegou até aqui, vou contar para vocês um segredo. Eu já tinha feito esse vídeo, só que eu esqueci o microfone desligado, por isso que eu tô rouco. Gravei pra caramba. Quando eu fui editar, cadê a barrinha com som? Falei, meu Deus, esqueci o áudio. Aí estou gravando de novo, mas ficou legal que entrou algumas outras informações que não estavam no vídeo anterior. E muito obrigado você que está até aqui, porque se você está até aqui, está interessado, né? E vai lá na descrição lá e faça tudo que eu falei anteriormente. Não vou repetir, né? Você já sabe já o dever de casa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.